Próxima atração no canal 25. Estamos iniciando mais um programa Tempo de Reflexão. Os nossos convidados de hoje é a Vera Lúcia Storani Pinto e o José Laurindo Ferreira Pinto, ambos professores de teologia e conferencistas especializados na área de família. Agradecer mais uma vez a presença da Vera, mais uma vez a presença do Laurindo, e hoje nós vamos fazer um fechamento com eles. Nós gravamos o primeiro programa com o Laurindo, depois gravamos com a Vera, e agora nós vamos gravar com os dois juntos, de novo abordando o tema família. Obrigado, viu, mais uma vez por vocês estarem aqui, falando com esse assunto tão importante que é a família, viu? Agradecemos. Agora, como é que vocês avaliaram os programas anteriores? Uma experiência nova para vocês também, da gente estar podendo falar para uma rede de televisão sobre um assunto tão importante que é a família, vocês que já têm há 20 anos trilhado esse caminho de poder compartilhar experiências, como é que vocês têm visto essa questão de família hoje, como é que vocês têm lidado? Porque eu vejo assim, não é fácil, né? As pessoas, quando elas estão com problemas, elas acabam se fechando. E é difícil você e isso, a própria experiência do Tempo de Reflexão tem nos mostrado isso, você ter acesso à família. As pessoas normalmente não querem pôr a mão na ferida, não querem colocar um mertiolatinho para sarar, e a ferida vai piorando. Como é que vocês têm visto a receptividade desse trabalho de vocês dentro das famílias hoje, Laurindo? A gente tem trabalhado da seguinte forma: nós não invadimos a privacidade das pessoas. A gente procura atender dentro de quando as pessoas se aproximam de nós, falando da necessidade. E é muito interessante, Luciano, que as pessoas chegam a nós e chegam-se bem aberto da situação. Talvez porque já cansou de fazer várias tentativas em várias linhas, né, de autoajuda, e talvez o resultado não tenha sido tão satisfatório, e por causa da experiência de vida, as pessoas chegam a nós e começam já falando das dificuldades encontradas, e a gente procura entender isso, nunca questionando e nem também apontando o dedo, mas ouvindo as pessoas e trazendo como sugestão para uma solução, nada de imposição. E isso tem trazido resultados, mas a procura é muito grande, isso é real, e nós não damos conta da demanda. Você acha, Vera, que as famílias, ou os indivíduos, acho que é primeiro alguém que se manifesta, né? Que nunca vai junto, né? Ou vai um, outro vai outro, ou um toma a frente, foi assim na minha casa, né? Eu tomei algumas decisões e depois, graças a Deus, a minha família me acompanhou. Você acha que essa procura que a gente vê hoje das pessoas demonstram o desespero que essas pessoas têm em não saber sair de uma situação tão triste como essa separação, de solução de casamentos, de famílias hoje? Né? Completamente. Elas estão desesperadas. É o que você fala, né? 20 anos no campo e praticamente a gente não tem um final de semana em casa com a nossa. A gente precisa também equilibrar às vezes isso, meio de semana, ter que estar com eles, porque se nós formos atender mesmo nenhum final de semana, não paramos nenhum dia. Então, por essa procura a gente vê o quanto a família está necessitada. E começa assim mesmo, né? Nem sempre vem todos eles vêm. Mas é um que puxa, né? Aí quando vem há o interesse e é bom de trabalhar. Mas a família hoje está desestruturada e desesperada, porque ela não sabe como agir e como resolver os problemas familiares. E se vocês pegarem, Laurindo, esses 20 anos que vocês têm de estrada, vamos chamar assim, como é que você vê a evolução desse problema dentro das famílias hoje? Ele tem se agravado? Eles têm se amenizado? Como é que você vê essa evolução com essa experiência de 20 anos de vocês cuidando de família? O que a gente tem visto é que ele tem aumentado dia após dia, dentro dessa necessidade. É interessante, Luciano, que as pessoas nos procuram para resolver um problema. Então elas querem resolver o problema.
E o que nós temos tido experiência não é resolver o problema. Se você tem um problema numa árvore, você corta um galho. E aquele problema ele vai descendo. Então o que precisa? Ir às raízes. O nosso trabalho ele compreende em descobrir aonde foi que causou esse problema. Porque aquilo que aparece é só o estupim. Não é? Mas e as raízes? Então, muitas vezes, o problema da família, o problema do relacionamento, ele está bem lá atrás. E as pessoas, muitas vezes, não têm consciência disso. Foram pequenas coisas que foram acumulando e, de repente, eles tornam um volume tão grande que as pessoas não sabem por onde começar. Então, o nosso trabalho se atém à conscientização, levar as pessoas a enxergarem que existe uma solução e como fazer isso e ir cortar as raízes. E isso não acontece no estalar de dedo. Isso é um trabalho, é um processo que demora um período e o período é diferente de família para família. Então, nenhuma família é igual à outra. Os problemas podem ser parecidos, mas as raízes, muitas vezes, elas são totalmente diferentes. Então, o que a gente propõe é ir às raízes para que as pessoas tenham força e equilíbrio, consciência, como resolver aquilo. Não é só eliminar o problema final, mas porque se eliminar o problema final, com certeza eles depararão com outros da mesma espécie futuramente. Então, tem que ir às raízes. Então, essa é a forma, voltando à pergunta, isso tem se avolumado, tem aumentado dia após dia. Agora, Vera, a gente sempre vê que quando tem problemas de relacionamento, quando tem mágoas, marcas, né, se tem a necessidade de liberar perdão, né? Você acha hoje, como é que as pessoas não têm hoje, primeiro, a consciência da importância de você liberar perdão, né? E depois, como é que você vê essa questão dessas marcas, essas situações mal resolvidas do passado que acaba fazendo parte do presente e vai levando coisas para o futuro? Como é que você vê isso dentro desses relacionamentos hoje? Coisas mal resolvidas lá atrás, que é melhor não falar porque já passou e é um grande erro porque isso vai interferindo no hoje, no amanhã. E essa questão da falta de perdão, que as pessoas têm dificuldade hoje de liberar perdão para o seu cônjuge, para o seu filho, para os seus pais. Como é que você vê isso dentro de uma família hoje? É de suma importância o perdão. E a prática do perdão, ela precisa ser constante e diária. Laurindo citou aqui a questão de árvore, né? E é exatamente isso. Quando eu ensino sobre perdão, nas aulas de teologia, quando a gente ensina sobre perdão, eu utilizo exatamente dessa figura. Você tem uma árvore, não é? E aí essa árvore cresce, começa a dar fruto, e aí você olha o fruto não tá bom. E é como ele disse, às vezes você tenta quebrar o galho, né? Mas o que é ir na raiz? Eu uso exatamente essa figura. O que é perdão? É você ir lá embaixo, porque quando você perdoa alguém, é como você vai lá embaixo nessa árvore e você corta pela raiz. Então o perdão funciona assim. Mata aquilo, mata aquele mal. Então, desculpe a expressão, mas uma expressão muito usada é empurrar com a barriga, né? É uma expressão muito comum hoje, né? Então as pessoas vão empurrando, vão se acostumando, né? Se acostuma, porque é isso, um sentimento, quando ele entra no coração, quando ele entra, ele incomoda. Se ele passar um mês, ele está incomodando, mas você já está começando a conviver com ele, né? Está acostumando. Vai passando o tempo, ele fica guardado como uma pedra lá, alguma coisa petrificada, e você se acostuma com aquele sentimento, você joga outros por cima, você vai produzir um passeio com família, uma viagem com família, aí você vai só jogando outros tipos de sentimento em cima daquele que não foi resolvido. Mas esse um dia pode brotar e estragar todos os que estão ali, né? Então, perdão, a gente ensina isso na família. Perdão é uma coisa diária e constante. Acordei, não pensei em magoar e machucar, mas durante o dia magoei e machuquei, rapidinho, acabou de acontecer, já vai se acertando, já vai liberando, né? Porque é muito mais simples você tirar um espinho que está ali do que você deixar aquilo crescer
né? Então as pessoas têm dificuldade sim hoje, e as pessoas não sabem, não têm consciência do quanto isso é prejudicial. Isso traz enfermidades emocionais, isso traz enfermidades físicas. E uma pessoa com enfermidade emocional, ela não se relaciona bem nem na casa, nem na família e nem na sociedade. Então são aquelas pessoas que você encontra na sociedade amarguradas, rancorosas, maldosas, né? Capaz de fazer o mal para a pessoa. Ela tem a capacidade de fazer o mal, mas ela não sabe por que ela tem isso. Eu não queria fazer, mas fiz. Não quero fazer, mas faço, né? Por quê? Porque é o que está instalado no coração, né? A falta de perdão. Agora, para o nosso telespectador, porque a gente se falou, é o terceiro programa que a gente fala de família, pedi para o Laurindo falar um pouquinho sobre vocês, quanto tempo vocês estão casados, um pouquinho sobre filho, se esse posicionamento dentro dos princípios de Deus é o que tem criado essa referência das pessoas que têm problemas chegarem até vocês. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a família de vocês, os seus filhos, por favor, Laurindo. Nós já estamos juntos há 40 anos. São 2 anos de namoro e noivado e casamento. E 38 anos de casados. E eu costumo dizer o seguinte, se o casamento fosse tão bom, se eu soubesse disso, que era tão bom, eu teria procurado me casar antes, e com a mesma mulher. Né? Isso é fato nas nossas vidas. Temos 3 filhos, a primeira filha, Kelly Cristina, o Kelsen e o Cleito. E todos os 3 casados, e deles temos 5 netos. E somos assim, temos assim a gratidão a Deus por ter nos dado essa família tão maravilhosa, todos eles trabalhando com equilíbrio, relacionamento. Nós falamos a questão de cultivar o lar, a Vera disse isso, e nós temos um hábito de ter um café, pelo menos uma vez por mês, juntos. E esse café começa às 9 da manhã e termina à meia-noite. Então é um café, almoço, janta, e ali nós temos a oportunidade de brincar, de rir, de chorar, de falar sério, de receber conselhos, né? Pedir opiniões, e nós também pedimos opiniões dele. Nós não andamos solto de qualquer maneira. Toda a nossa vida ela é compartilhada. Os nossos filhos, as 2 noras, o nosso genro, todos eles, os netos fazem parte integrante. Nós nos relacionamos com os nossos netos, de 6, de 7 anos, de 9 anos, de 13 anos, né, com a mesma intensidade com os pais. É lógico, na linguagem deles, né, a gente procura mostrar isso. Então, esse relacionamento, ele é fruto deste contexto de entender o que é a família. Tá bom, Vera e Laurindo, eu vou pedir a licença de vocês para um rápido intervalo, nós voltamos num instante.